Olá, queridos. Deus abençoe a tua vida e a tua família, aonde você estiver. Eu estou feliz de estar aqui compartilhando uma mensagem. Eu quero dizer para você que essa mensagem vai te enriquecer poderosamente. É uma mensagem que vai te trazer entendimento a muitas dúvidas que você tem e que está aí tentando desvendar esses mistérios. Mas eu fico feliz porque não é só um momento para eu trazer uma reflexão para você. É um propósito que Deus tem colocado em meu coração para eu transmitir uma mensagem de boas novas, uma mensagem de esperança e uma mensagem que vem de Deus, uma mensagem que vem do coração de Deus para você. Fica com a gente até o final e você vai ser impactado por esta palavra. Eu queria trazer para você com enfoque de um tema que me vem à mente e eu fico pensando um pouco no que forja a gente. É aquilo que nos faz perder. Na verdade, todas as vezes que nós estamos confortáveis ou que nós estamos vivendo uma vida de conforto, logo nós estamos acomodados, nós ficamos acomodados, a mordomia ela aumenta e acontece que a gente começa a ficar numa zona que se chama zona de conforto. Nós chamamos zona de conforto porque parece que tudo ali em volta está dando certo. Aparentemente tudo está tendo equilíbrio. Está tudo em paz, algumas contas estão pagas, a fartura na mesa, a conta está realmente boa, e quando está assim é muito bom. Mas o que nos forja para viver o propósito de Deus é aquilo que nos faz perder. Porque quando nós perdemos alguma coisa, quando Deus tira alguma coisa de nós conseguimos nos aproximar mais de Deus. Quando Deus tira algo de nós conseguimos enxergar mais a Deus. O bom seria que nós não fôssemos levados pelas coisas a distanciarmos de Deus para ter que Deus tirar alguma coisa. Mas muitas das vezes é assim que Deus se utiliza para nos levar ao propósito que Ele quer para a nossa vida. Ele tira muitas das vezes amizades, Ele tira muitas das vezes benefícios que nós temos. Deus tira às vezes os luxos que nós temos, Deus tira o conforto que nós temos, às vezes até o sono que nós temos, Deus começa a tirar e nós começamos a se perguntar: por que eu estou perdendo meu sono? Será que eu estou com algum problema? Na verdade é Deus querendo uma comunhão melhor conosco, para nos levar ao propósito que Ele quer para a nossa vida. Você não se pergunta qual o propósito de Deus para a minha vida? O que é que Deus quer de mim? Eis aqui essa resposta. O que nos forja é o que nos faz perder. E eu quero trazer em voltado com um homem que ele foi forjado para ser um líder, para ser um libertador. E eu estou falando de exatamente Moisés. Esse homem que foi um grande legislador, um libertador, um profeta, um grande e um dos maiores líderes do povo de Israel. Ele não foi rei, mas foi um líder a qual até hoje é um exemplo de liderança. Mas não estou falando de liderança. Estou falando de algo que Deus nos leva para nos preparar. E Deus, Ele faz a gente perder para forjar a gente. Isso no nosso caráter. Isso dentro de nós. Muitas das vezes somos egoístas. Muitas das vezes somos soberbos. Muitas das vezes somos muito exaltados. E Deus, ele não quer isso de nós. Deus não quer isso para você. E muitas das vezes a gente precisa ser forjado por Deus.
para Deus tirar de nós aquilo que não vai servir para o propósito de Deus. Deus, ele quer servos. Deus, ele quer pessoas capacitadas no dom do amor, no dom da empatia. É por isso que Deus, ele pega Moisés e Moisés toma atitude. Muitas das vezes as pessoas dizem que Deus queria que ele matasse o egípcio, mas na verdade aquilo foi uma responsabilidade dele, foi uma falha dele. Mas Deus usou a falha dele para levar ao propósito que ele queria. Então, você que está aí lamentando, você que está aí se questionando porque você falhou, porque você caiu, porque você errou, tem perdão de Deus para a tua vida. E o mais importante é que Deus utiliza isso para te forjar. Porque quando você perde, é aí que Deus ele te forja, te preparando para ganhar as benevolências dele, os benefícios que ele tem, os dons que ele tem. Moisés, ele foi um homem que foi levado ao deserto. Veja que a fuga de Moisés não foi para outra terra, foi para um deserto. E a nossa linguagem, eu creio que todos os evangélicos falam que deserto é a escola de Deus. Deserto é a escola de Deus na nossa vida. Se você está no momento em que você está distante de todos e parece que você está ausente em tudo e não aparece ninguém te telefona, ninguém manda mensagem para você, você está na escola de Deus. Eu costumo dizer que quando nós estamos no deserto, não é outra coisa senão o propósito de Deus. No deserto, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Quando nós estamos arrodeados de pessoas, de atividades que nos cercam dia a dia, nós estamos movidos a escutar tudo aquilo. E a voz de Deus, muitas das vezes, fica imperceptível. Mas Deus, ele faz a gente perder para nos forjar. E isso Moisés, ele viveu literalmente. A família de Jetro, melhor dizendo, de seu sogro Jetro, ele começa a cuidar de ovelhas. Ele começa a cuidar de um rebanho. Observe que Deus, aos poucos, vai trabalhando em Moisés. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas Moisés assassinou, como ele pode ser manso? Eu acredito que no deserto Deus forja a gente para nos amansar também. No conforto do palácio, Moisés tinha uma vida luxuosa. No deserto, Moisés percebeu que ele dependia da provisão de Deus. No palácio, ele desfrutava das melhores comidas. No deserto, ele comia o que Deus mandava para a sua mesa. Porque ele cuidava de um rebanho, ele tinha sua vida na casa do seu sogro Jetro, e ele começou a viver de uma forma diferente. Deus começou a tirar o Egito de Moisés. Você está entendendo que muitas das vezes Deus, ele tira de nós as coisas do Egito, as coisas que não servem para o propósito de Deus. Se você está entendendo essa mensagem, você está vivendo esse momento em que você está perdendo o gosto de sair às noites, de sair para as festas, e muitas das vezes essas festas que não trazem nenhum benefício, e você já está perdendo o gosto de sair, você está perdendo a vontade de muitas das vezes estar com aquelas amizades que te levam para caminhos maus. Isso é Deus trabalhando na tua vida, isso é Deus forjando dentro de você vontades, desejos que não faz parte do propósito de Deus na tua vida. Moisés, ele foi cada vez mais vivendo no deserto e sendo forjado por Deus, para um dia ele ser chamado por Deus. Ele viu a sarça e ele
Naquele momento ele olhava e a sarça não se consumia. E a curiosidade dele era exatamente porque ela não se consumia. O fogo estava pegando nela e ela não se consumia. E ele olhou e viu que era algo surpreendente, mas só que era o próprio Deus. Moisés chegou no deserto com 40 anos e passou 40 anos no deserto para então sair do deserto e voltar para o Egito. O momento mais difícil da vida de Moisés, eu acredito que não foi toda a trajetória do deserto, mas foi voltar ao Egito, aonde ele tinha saído. Só que Moisés não volta da mesma forma. Moisés agora volta a um servo. Porque quando estava no monte e Deus chama Moisés, Moisés ele faz um pacto com Deus e Deus faz um pacto com Moisés. Moisés ainda tenta de alguma maneira fugir ou se livrar de toda a responsabilidade. Não, manda meu irmão Arão, porque ele sabe falar. Mas Deus disse: eu estou te forjando, e quem fez a tua boca, a boca do homem, foi Deus. Então, muitas das vezes a gente se preocupa: como é que eu vou cumprir o propósito de Deus? Como é que eu vou fazer? E às vezes a gente se pergunta porque a gente se sente de alguma forma sem aquele devido recurso. Mas Deus é que manda o recurso. Deus é quem nos capacita. Deus é quem nos orienta. Deus é quem nos dá direcionamento. Você não vai ficar à solta. Você não vai ficar de alguma forma sem direção. Não. Porque quando Deus falou com Moisés, Deus disse a Moisés: você vai voltar. Você vai falar com o faraó. Você vai tirar o meu povo do Egito. Você vai libertar o meu povo. E é isso que Deus ele nos mostra no processo da forja, em que Deus está nos forjando. É que Ele está nos preparando para algo muito maior, para algo além do que a gente pode imaginar hoje. Então, o que está te fazendo perder, possivelmente, é algo que Deus está trabalhando em você, te forjando, te preparando para um evento maior, um evento que vai levar você ao propósito dele. Moisés ele voltou para o Egito e quando voltou não era mais a mesma pessoa. Quando você estiver pronto, quando você estiver pronta, você vai voltar diferente. As pessoas vão notar a diferença em você. É preciso você entender que o processo que Deus ele coloca a gente é necessário. Leva tempo, dói. Imagine comigo Moisés ele no deserto tão longe dos seus parentes. Parecia que ele nunca mais iria voltar ao Egito. Parecia que nunca mais ele iria voltar a ver seus parentes. E parecia que ele ia ficar por aquilo mesmo. Talvez você esteja assim, falando para si mesmo que vai ser só isso, que vai ficar só nisso, mas essa palavra é para você. Você não vai ficar só nisso. Deus ele tem muitas coisas para fazer na tua vida. Deus tem um caminho preparado para você trilhar. E nesse caminho tem milagres. Nesses caminhos você vai ver a mão de Deus estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa. Moisés nunca mais foi o mesmo. E depois Moisés ele se tornou esse grande homem, esse grande líder, até o fim da sua vida. E assim vai ser com você. Porque o que te forja te faz perder, mas não te mata. Pega essa mensagem, escreve no teu coração, escreve em algum lugar. O que te forja te faz perder. Sim, te faz perder, mas não te mata. Que Deus abençoe a tua vida. Fica com essa mensagem. Reflete. Não se esquece de se inscrever neste canal.
Não se esquece de deixar o teu like e compartilhar com 2, 3 pessoas que precisam ouvir essa mensagem também. Que Deus abençoe. Um forte abraço.